Salve, gente boa, segundona braba, né? Braba pra você e pra mim também. Estamos aqui trabalhando na luta, né? Tentando levantar informações. E ó, tem muita coisa pra gente comentar nessa segunda, viu? Por exemplo, teve ato na Paulista ontem, ato contra a anistia dos golpistas. Eu, inclusive, estive lá. E foi muito legal, tá? Muita gente veio falar comigo, veio me dar abraço, veio tirar fotografia, veio falar que acompanha o trabalho, veio dar força, isso que é o mais importante, assim, um ambiente muito legal que eu encontrei lá na manifestação da Paulista. Ah, foi flop, não foi flop, e aí? Foi bem, não foi? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui, tá? E não é só sobre isso não, tem vários outros assuntos que eu quero tratar contigo também. Por exemplo, tem essa história aí de que o governo brasileiro teria tido um ataque hacker no Paraguai. E estão falando que é coisa do Lula, mas será? O Lula já negou isso aí, vou explicar. Também tem a oposição, principalmente o PL, né, o partido do Bolsonaro, forçando uma barra para tentar votar o projeto da anistia. Eles dizem, juram que já tem os votos suficientes e tem que votar logo. Vamos ver se é verdade isso mesmo. Também vou falar sobre um outro deputado bolsonarista, que é o Marcelo Van Hatten, que está ali ó, na mira, de novo, das investigações da Procuradoria-Geral da República e até da Polícia Federal. De novo, você vai saber por quê. Por quê? Porque ele andou cometendo crime contra a Suprema Corte Brasileira. E não é a primeira vez que ele fala demais, mas assim, ele alega que tem imunidade parlamentar, que lá na tribuna ele fala o que ele quiser. Será que é bem isso? Fica aí que você vai entender. Você vai ver também que a Petrobras reduziu o preço do óleo diesel e não é a primeira vez, inclusive a gente vai poder comparar agora, nesse vídeo aqui, quanto vai estar mais barato o diesel agora do que no final do governo Bolsonaro. Fica aí para você ver. Também tem imposto mais caro, mas não tem nada a ver com o governo Lula, tá? São os governadores que aumentaram os impostos daqueles importados. Ah, tá da brusinha da China, sabe? Então, 10 governadores aumentaram o imposto estadual, o ICMS. Então, para quem mora nesses estados, importar vai ficar mais caro. E também a gente vai falar sobre as notícias internacionais, né? Tem lá o Elon Musk, tem o Lula no Vietnã, tem o Lula na Rússia negociando paz, você sabia disso? Pois é, negociando paz na Ucrânia. E tem a Marine Le Pen, que é a líder da extrema-direita francesa, que está inelegível. Mais uma liderança da extrema-direita inelegível mundo afora. Vou te contar isso também. Vem comigo, eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas aquele português que todo mundo entende. E já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro, você não perde nada. O link está aqui na descrição do vídeo, clica lá e entra. E ó, vamos começar esse vídeo logo, porque eu tenho certeza que você quer saber tudo que está rolando e eu tô doido para te contar. Olha só, ato contra a anistia a golpistas reúne 6 mil em São Paulo, aponta levantamento. Que levantamento? Aquele mesmo da USP, o cara sobe um drone, fotografa lá de cima, aí coloca num computador, numa inteligência artificial, e ela conta, cabeça por cabeça, quantas pessoas estavam lá. Acredite se quiser, é um software que é utilizado para contar gado no pasto, é um software do agro. E aí eles fizeram umas adaptações para esse software contar pessoas, e hoje ele conta pessoas nessas manifestações. Então, como eu disse, eu tive lá, né, ali no finalzinho, no comecinho da Paulista, na Praça Oswaldo Cruz, tinha bastante gente, assim, tava lotado, tava um mar de gente. Não, obviamente que não tava um mar de gente, né? Você viu o levantamento, tá dizendo aí 6 mil pessoas. Se você ler essa matéria mais abaixo aqui, ó, você vai ver que o número mais exato, ó, reuniu 6.600 pessoas, esse é o número exato. Você fala, nossa, que merreca, né? 1/3 do Bolsonaro lá em Copacabana, que levou 18 mil. Então, se a gente levar em conta que esse ato foi chamado pelo Guilherme Boulos, que é um deputado federal, que não foi presidente, que as demais lideranças nacionais da esquerda e do próprio governo não participaram desse ato. Você viu o Lula falando desse ato? Não viu. Você viu algum ministro falando desse ato? Não viu. Você viu as maiores lideranças lá? Não viu. Tinha lá alguns deputados, tinha lá o Ivan Valente, que é do PSOL, tinha lá o próprio Guilherme Boulos, estava lá também o Lindeberg Farias, mas assim, aquela nata de políticos da esquerda não estava completamente presente lá. Foi um ato chamado pelo Guilherme Boulos, não teve tanta repercussão nas redes sociais, não foi 3 meses para chamar o ato. O ato não foi concentrado em São Paulo, diferente da manifestação do Bolsonaro em Copacabana, que foi só lá. Ele pediu para não realizar nenhuma manifestação em outra cidade do Brasil, que era para concentrar todo mundo no Rio de Janeiro. 3 meses chamando, Malafaia chamando, Nicolas chamando, todo mundo chamando,
Todas as lideranças da direita chamando, foi 18 mil pessoas. Aí o Boulos, um deputado federal, beleza, foi candidato a prefeito agora, mas não ganhou. Enfim, o Boulos chama uma manifestação, não tem adesão das figuras importantes do governo brasileiro, principalmente do Lula, não teve adesão dele. E mesmo assim, foram 6 mil pessoas. Eu confesso que saí de casa achando que fosse encontrar bem menos pessoas em razão dessa falta de articulação, mas eu fiquei até surpreso positivamente pelo fato de ter 6.600 pessoas lá. Quando eu cheguei lá, dei uma olhada, foi mais ou menos o que eu estimei mesmo. Conversando com as pessoas que estavam comigo, eu disse, aqui tem entre 5 e 6 mil pessoas. E aí, à noite, a gente descobriu, a partir do momento que foi divulgado o levantamento, que realmente o meu palpite não estava errado, não. 6.600 pessoas. E aí, ó, tem imagem do ato, né? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma das imagens que o Guilherme Boulos estava falando, e aí ele pediu um aplauso para as próprias pessoas que estavam lá, que resolveram sair de casa e foram encarar. Dá uma olhada. De aplausos àqueles que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. Olha aí. Aí dá pra ver que tem uma quantidade razoável de pessoas. Não é um absurdo de pessoas, mas é uma quantidade razoável, respeitável de pessoas que estavam lá na Praça Oswaldo Cruz. Gente que estava ali falando que não quer saber de anistia não. Porque anistia para golpista, você sabe como é que é, né? Anistia golpista, ele volta para dar golpe de novo. Então por isso que não pode ter essa história de anistiar golpista. Não pode dar mole para golpista, porque senão eles voltam, que é tudo pilantra, tá? E tem um outro vídeo aqui também que eu vou te mostrar. Deixa eu parar esse vídeo aqui. Olha só, isso aí depois começou uma caminhada, né? Porque o evento começou concentrado lá na Praça Oswaldo Cruz, depois começou uma caminhada e eles desceram em direção ao antigo prédio do DOPS, né? Do centro de São Paulo. Bastante gente, assim, é uma manifestação considerável, levando em conta principalmente esse aspecto que eu estava falando, que é a falta de articulação da esquerda. Não foi um ato chamado por toda a esquerda, foi um ato chamado por um deputado de esquerda. Então, se a gente for levar isso em consideração, tem que dizer para você que foi bom demais, tá? E estava realmente muito legal lá, muito legal, as pessoas... É completamente diferente do clima de uma manifestação bolsonarista, sabe? Você chega lá, só tem gente solidária, gente amável, gente que, enfim, torce para você se dar bem, gente que não odeia. Essa é a grande diferença que eu vi nas manifestações, gente que não odeia. E isso dá um alívio, dá um quentinho no coração que você nem imagina. Enfim... Mudando de assunto aqui, estão falando que o Lula andou dando uma hackeada no Paraguai, rapaz. Pois é, então o governo está negando, tá? Já saiu até o desmentido do governo, é isso que eu queria começar te mostrando. O governo Lula nega a ação hacker contra o Paraguai. Ele tinha uma nota dizendo, ó, não fizemos isso, quem fez isso foi o governo do Bolsonaro. Mas do que a gente está falando? Então, saiu uma matéria no UOL hoje, na manchete, um tempão. Sob Lula, a ABIN faz ação hacker contra o governo do Paraguai. Qual que é a parada? Você sabe que a usina de Itaipu, ela pertence aos dois países, né? Brasil e Paraguai. E aí é o seguinte, ela produz muito mais energia do que o Paraguai é capaz de consumir. Então, o que sobra dessa energia, o Paraguai vende para o Brasil. Porque o Brasil sim tem um alto consumo de energia e precisa, né, o máximo possível de energia elétrica. Então aí nesse caso tem um contrato e o governo paga um valor fechado, X, pela energia que compra. E uns anos para cá, durante o governo Bolsonaro, começou a haver uma renegociação dos preços, porque o Paraguai queria aumentar o preço, porque estava muito barato, segundo o Paraguai. E aí começou a negociação com o governo brasileiro, na época o governo Bolsonaro. E aí o que já se sabe por quê? Porque o cara que participou desse hackeamento prestou depoimento para a Polícia Federal, porque isso foi denunciado, a Polícia Federal abriu uma investigação e o cara foi lá e prestou depoimento. E o que ele contou? Ele contou que durante o governo Bolsonaro veio a ordem para espionar o Paraguai, invadir computadores do Congresso paraguaio, da Presidência da República, da própria parte paraguaia de Itaipu. Por quê? Eles queriam descobrir até quanto o Paraguai estava querendo cobrar do Brasil, para facilitar a negociação, sabe? E aí, eu sei, mas é ilegal, né? É hackeamento, isso aí é espionagem. E aí terminou o governo Bolsonaro, não fez esse acordo e essa espionagem teria continuado nos primeiros meses do governo Lula. O cara que fez esse hackeamento, um dos espiões lá da ABIN, contou que o novo diretor da ABIN, que foi nomeado pelo Lula, teria concordado com essa ação. E aí é que está a controvérsia, porque o governo nega. O governo diz o seguinte, olha, quando essa ação começou no governo do Bolsonaro, aí quando mudou o governo, várias pessoas da ABIN continuaram lá e várias ordens da ABIN continuam sendo obedecidas, então ela continuou sendo obedecida durante algum tempo.
Assim que o atual diretor da BIM descobriu essa ação hacker, ele mandou parar imediatamente. Por que ele não mandou parar antes? Porque ele só assumiu mesmo em maio de 2023, porque o diretor da BIM tem que ser aprovado pelo Senado. Sabatina, aquela coisa toda. E aí ele estava aguardando. E esse episódio de hackeamento que está sendo relatado agora teria ocorrido em março de 2023. E o cara assumiu só em maio. Mas mesmo antes de assumir, ele já teria dito, ó, pode parar com isso aí, eu vou assumir, é para parar com essa espionagem. Então o governo Lula está dizendo, não espionamos o Paraguai, mas sim, o Brasil espionou o Paraguai no governo Bolsonaro. Quando assumimos, nós mandamos parar. Isso é o que está dizendo o governo. Por outro lado, a reportagem saiu por quê? Porque existe o depoimento, o jornalista teve acesso ao depoimento que foi prestado, e o cara fala mesmo que foi o diretor atual que autorizou continuar. O que ele está negando, né? Então, assim, a investigação vai se desdobrar, vai continuar avançando em cima dessa história e mais para frente a gente vai ter mais novidades. Mas nesse momento o que a gente tem? Essa notícia que é grave, um hackeamento de um país contra o outro. Você lembra aquele episódio do Obama quando ele espionou a Dilma, né? Deu um maior conflito diplomático na época. Seria mais ou menos a mesma coisa, um país espionando o outro. Acontece que a controvérsia é justamente esse ponto. Quem fez isso? O Lula está dizendo que não fez. Que o governo dele não autorizou esse tipo de trabalho de espionagem e que teria sido feito no governo Bolsonaro. O próprio hacker contou que sim, começou mesmo no governo Bolsonaro. Foi ordem do Bolsonaro espionar o Paraguai. E olha que o Paraguai é governado pela direita, hein? E mesmo assim, o Bolsonaro mandou espionar o Paraguai, ou seja, ele não alivia nem para a galera que é chegada dele. Pensa bem. E aí agora o governo está negando. Vamos aguardar para ver onde essa investigação vai parar. E vai parar longe, ao que tudo indica, tá? Ó, outro tema que é o seguinte. Estão tentando de todas as maneiras aprovar o projeto da anistia. O que não vai adiantar nada. Mas, para criar um fato político, os deputados da oposição, do PL e tal, querem porque querem votar a anistia. A oposição vai intensificar pressão para a Mota pautar a anistia. Agora estão assim, ó, pressionando o presidente da Câmara. Lula foi para o Japão e o Mota foi com ele. E aí já voltou para o Brasil. Essa semana ele reassume a cadeira dele lá na Câmara. E aí os deputados da oposição dizem que vão cair em cima dele para ele pautar o projeto de votação da anistia. PL ameaça obstrução da pauta para forçar votação da anistia. Sim, eles estão ameaçando não votar nada. Cruzar os braços e impedir as votações. A obstrução é uma tática política, paralisar as votações. Porém, quando tem um motivo justo, né? Que motivo justo é esse? Vamos defender os golpistas, paralisar o Brasil, não votar as matérias importantes, porque eles querem livrar a cara do Bolsonaro da cadeia. Acontece que faltou combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha, faltou combinar com o João. Então, o Mota afasta a votação de PL da anistia. O presidente da Câmara já falou, não vou pautar esse negócio agora, não é consenso, o país não está nem dando bola para esse negócio de anistia, não quer saber de ver golpista anistiado. Então ele está dizendo que não vai pautar. E aí isso tudo indica o quê? Que vai haver um conflito, vai haver um momento em que a oposição vai paralisar o Congresso e o Mota vai ter que fazer alguma coisa. O pior é que fazer obstrução não é ilegal. Fazer obstrução é uma forma legítima de fazer política. Acontece que obstruir uma sessão, 2 sessões, vai lá, mas obstruir o Congresso como um todo, paralisar as votações e não retomar de jeito nenhum, aí fica um pouco antidemocrático na minha avaliação. Mas, do ponto de vista da lei, essa prática de obstrução de votações, ela é legal, ela é permitida. Inclusive, assim, a esquerda já usou muita obstrução, e na época em que ela era oposição, sempre uma oposição que durava uma sessão, 2, enfim, uma negociação rápida, né? Mais uma obstrução dessa natureza aí, que eles estão prometendo fazer, tipo, vamos parar tudo, não vai votar nada, enquanto não livrar o Bolsonaro da cadeia. Isso aí eu nunca tinha visto, não. PL calcula ter mais de 300 votos para aprovar o projeto da anistia na Câmara. Para aprovar o projeto da anistia precisa de 257 votos, maioria absoluta dos deputados. Mas, detalhe, eles dizem que tem 300, estão sobrando. Duvido muito, né? Eles contam voto, todos os partidos, se for analisar, se for pegar a lista deles lá, todos os partidos vão votar a favor da anistia, com exceção dos partidos de esquerda, né? PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, o resto, PV, tudo, segundo eles estão dizendo, todo mundo vai cair dentro de votar a favor dessa anistia. Isso é o que está dizendo o PL, tá, gente? A realidade é bem outra. E de qualquer maneira,
Não posso esquecer, o projeto tem que ser votado e aprovado na Câmara, depois ele vai para o Senado, tem que ser aprovado no Senado, depois ele vai para o Lula sancionar. Qual a chance do Lula sancionar esse projeto? Mas antes mesmo, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, falou, não vou pautar também. Não vou, esse assunto divide o país, ao invés de unir o país, não vou pautar. Então, assim, mesmo que passar na Câmara, vai ficar na gaveta do Alcolumbre. E mesmo que passasse, fosse aprovado, até se acontecesse o absurdo do Lula sancionar, o STF ia derrubar. Derrubar porque é inconstitucional. Atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, não são crimes que permitam anistia. Simples, já existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Não será novidade essa decisão, porque a jurisprudência já está aí. Então, assim, o que não vai acontecer, se esse projeto for aprovado, passar por todas as instâncias, se o Lula sancionar, duvido, mesmo assim o STF derruba e não vai ter anistia para golpista. Esquece, não vai ter anistia para golpista. Vocês vão perder essa parada, vocês tentaram dar um golpe de Estado e agora vocês vão pagar o preço. Inclusive, a Débora lá, a golpista do batom, né? O PL agora resolveu que ela quer ser candidata. PL já cogita a candidatura de Débora do Batom a deputada em 2026. Porque assim, acabaram de mandar ela para prisão domiciliar, né? Não é soltura não, tá, gente? Eu andei vendo até matéria dizendo, Débora é libertada. Ela não foi libertada, ela continua presa, porém em casa, com tornozeleira, sem poder sair de dentro de casa. Prisão domiciliar para ela. E aí estão falando que ela virou mártir dos golpistas, né? Então assim, vamos lançar ela deputada. Pois é, mais um papo furado que não vai dar em nada por uma razão muito simples. Débora Rodrigues dos Santos não poderá ser candidata a nada em 2026 porque ela vai estar inelegível. Sim, ela está sendo condenada, já tem 2 votos pela condenação dela. Não tem nada indicando que ela não vá ser condenada. O que está sendo discutido é se a pena, 14 anos, é isso mesmo, ou se tem que ser um pouco menos, um pouco mais. Estão discutindo o tamanho da pena, mas não que tenha a pena, tem que ter, ela será condenada. Provavelmente por 5-0 na votação dos ministros. E aí, a partir do momento que ela for condenada, ela é condenada por um órgão colegiado. O que acontece? Ela é abraçada pela lei da ficha limpa. Sim, todo mundo que é condenado por órgão colegiado fica inelegível por 8 anos, não importa o tipo de processo. Então, pelo simples fato de Débora estar sendo condenada pelo Supremo Tribunal Federal, já faz dela inelegível para 2026. Então, não, ela não será candidata. Pode esquecer, eles falam isso, balão de ensaio, do mesmo jeito que o Bolsonaro fala que vai ser candidato, estão falando agora que a Débora vai ser. Os dois não serão, porque os dois estarão inelegíveis em 2026. Então, pode tirar o cavalinho da chuva, se tem gente que está preocupada. Ah, surgiu mais uma aproveitador. Não, não surgiu, gente. Fica tranquilo que ela não será candidata. Não há esse risco, em hipótese alguma, dela ser candidata. Tá? Ó, a gente está falando de bolsonarista e tem o Marcelo Van Hatten, que é deputado do Novo, deputado federal lá pelo Rio Grande do Sul. Bolsonarista, assim, tipo presidente do fã-clube do Bolsonaro, sabe? Embora não seja do partido do Bolsonaro. Um sujeito nojento, assim. Um dos piores deputados, um dos piores caráteres de pessoas eleitas para ser deputado federal no Brasil. Tem um monte de polêmica, tem um monte de rolo, tem até um homicídio nas costas, ele atropelou um cara. E aí esse cara morreu 7 meses depois, foi coma, 7 meses, e aí morreu. Como ele não morreu imediatamente, a polícia indiciou o Van Hatten por lesão corporal. E aí o crime de lesão corporal prescreve mais rápido. E aí depois que o cara morreu, não mudou. Mantiveram lesão corporal. E aí o crime prescreveu, ele nunca foi punido, nunca pagou uma indenização para a família da vítima. Esse é um caso que, assim, bolsonarista que atropela e mata, não é o primeiro, né? Você já deve ter ouvido falar de outros aí. Mas enfim, aconteceu com ele também. E aí, o Marcelo Van Hatten foi para a tribuna fazer um discurso. E aí ele foi além de fazer um discurso. Ele começou a atacar com acusações criminosas o Lula, que não tem nada com os peixes, e o STF, o Alexandre de Moraes, não só, os ministros como um todo, tá? E aí assim, ele é do Legislativo, fazendo um ataque frontal, apontando um crime em outro poder. Aí você tem o quê? Calúnia e difamação, né? Injúria pelos ministros, e eventualmente você tem até uma quebra de decoro parlamentar
também por essa tentativa de interferência de um poder no outro. Pois é. Olha só. Deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte. Sim, por quê? Porque teve uma denúncia, né? Vamos ver a fala primeiro do Marcelo Van Hatten. É rápido, curtinha. Dá uma olhada na bobagem que ele solta. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Pronto, aí ele soltou essa e, obviamente, né, ia ter uma reação. E teve o Lindbergh Farias, que é o líder do PT aciona a PGR contra deputado do Novo, que se referiu ao STF como uma organização mafiosa. O Lindbergh foi lá, acionou o PGR, apresentou lá uma notícia crime, e aí a Procuradoria-Geral da República vai decidir o que fazer. Se vai abrir um processo, uma investigação ou não. Né? Ministros do Supremo Tribunal Federal foram ouvidos assim, em off, e disseram, olha, realmente o que ele fez é muito grave, é crime. A imunidade parlamentar não serve para livrar a cara do parlamentar de crime. Né? Ela existe para que ele possa emitir as opiniões dele sem ser perseguido. Agora, uma coisa é você dizer, eu acho que o fulano de tal é incompetente. Eu acho que o Beltrano é mal intencionado. Isso é uma opinião. Outra coisa é você atribuir uma atividade criminosa a uma pessoa. Aí não. Aí a imunidade parlamentar, ela não abarca, ela não protege isso. Senão ficaria fácil, né? Ficaria fácil. O cara elege deputado e faz o que quer. Não é assim que funciona. Crime é crime no parlamento, fora do parlamento, em qualquer lugar. E quem comete tem que responder. Deputado Marcelo Van Hatten será investigado pelo Supremo após chamar delegado da PF de bandido na Câmara Federal. Isso é outro, tá? É um processo que já existe, inclusive. Tem uma investigação da Polícia Federal, por quê? Porque ele foi para a tribuna, a mesma coisinha desse vídeo aí, só que ele falou que o delegado que investiga o Bolsonaro, que investigou, né, que já acabou a investigação, o delegado que investigou o Bolsonaro no inquérito do golpe seria bandido, chamou o cara de tudo quanto é nome, divulgou uma foto da filha de 3 anos de idade do delegado na internet e escreveu lá, procurada, tá? Uma criança, expôs toda a família do delegado, enfim, colocou a vida do delegado em risco, porque a gente sabe que o Bolsonaro é tudo maluco, né? Tudo fanático. Então, obviamente que isso é um perigo. Perigo para a segurança física mesmo, do delegado e da família dele. E o delegado, obviamente, não deixou barato, entrou com uma representação criminal, acusando o deputado de cometer crime de calúnia, injúria e difamação. E aí foi aberta uma investigação contra o deputado. Então, nesse momento, ele está sendo investigado por ter cometido crime de acusar pessoas falsamente de crime no passado, em agosto do ano passado. E agora ele comete esse mesmo crime novamente, dizendo que o STF é uma máfia, que o Lula... O que o Lula tem a ver com isso? O processo não tem nada a ver com o Lula, o processo é do Poder Judiciário, o Lula está no Poder Executivo, são poderes diferentes, um interfere no outro, não tem nenhum tipo de ingerência. Mas ele coloca o Lula como se o Lula, inclusive, fosse um aliado do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes votou para manter o Lula preso naquele processo do triplex. O Lula saiu, foi anulado porque o Xandão foi derrotado. Porque se dependesse do voto do Xandão, o Lula estava preso, né? Quem nomeou o Xandão? Temer, o cara que deu o golpe na Dilma. E aí eles ficam falando que o Xandão é amigo do Lula, né? Assim, tipo, conversa de maluco, conversa de doido. Mas ele vai responder mais um caso, né? Agora vamos ver se vai ser punido, porque esse rapaz está acostumado a escapar de punição, né? Já começa com a história do atropelamento lá, nunca pagou 1 centavo por nada desse caso, né? E tá lá, tá sendo investigado por ter ameaçado e xingado o delegado, mas por enquanto a gente ainda não tem resultado. Então, por enquanto, ele está muito acostumado a se dar bem. Vamos ver se vai continuar se dando tão bem assim quanto ele imagina, né? Aguardemos e eu te conto. Notícias econômicas, isso é importante para você, viu? Porque mexe com a sua vida diretamente. Seguinte, Petrobras anuncia redução de 17 centavos no litro de diesel nas distribuidoras. Na bomba mesmo, lá, quando você chega para abastecer, vai cair uns 15 centavos. Essa diferencinha aí, porque vai para a distribuidora tem que pagar o imposto, não sei o quê. Nunca chega os 17% redondo na bomba, mas vai chegar em torno de 15 centavos de redução do preço do óleo diesel. E isso é muito importante, por quê? Porque isso interfere em todos os preços do Brasil. Sim, porque tudo no Brasil
tudo que é vendido no Brasil é transportado de caminhão, né? Para cima ou para baixo. Então é gastando óleo diesel que a gente transporta comida, roupa, sapato, eletrônico, tudo que você compra, qualquer coisa, qualquer produto, chegou na tua casa, porque um caminhão cruzou uma estrada transportando esse produto até o centro de distribuição. Então vai ficar mais barato tudo, porque tudo que é transportado por caminhão a diesel vai ficar mais econômico o frete. Então, obviamente, isso vai ter um impacto. E mais, isso aqui é muito importante você saber. Porque tem gente que fica falando, tá tudo caro, falta Bolsonaro, né? Então, Petrobras reduz preços da venda de diesel tipo A e B para distribuidoras. Olha só, se você pegar essa matéria aqui, tá aqui, ó. Desde dezembro de 2022, os preços do diesel para a distribuidora caíram 94 centavos o litro, uma redução de 20,9%. Então é o seguinte, caiu quase R$1 o litro do diesel desde que o Lula virou presidente, tá? Caiu! Quase R$1. Preço de hoje é quase R$1 mais barato do que o preço do diesel do Bolsonaro. Isso se lembra que ele fez aquela manobra para tirar o ICMS do diesel para ficar barato, ou seja, mesmo com essa manobra do Bolsonaro forçando os governadores a tirar imposto do óleo diesel, mesmo assim o diesel do Lula está quase R$1 mais barato, tá? Então, assim, para você não ficar acreditando nessas maluquices, nesses papos que o povo fica falando aí, esses bolsonaristas ficam inventando história de preço e tal, eu já falei no vídeo anterior sobre a alimentação também, o preço dos alimentos, né? A inflação dos alimentos. A inflação do Bolsonaro era o dobro da inflação dos alimentos do governo Lula. E eles ficam falando de alimento caro, cara de pau, né? Eles fazem a barba, sai o quê? Serragem pura, né? Por conta das mentiras que eles adoram contar. E aí... tem outra notícia econômica, agora é o contrário, né? Ele deu uma notícia boa, poxa, baixou o combustível, agora a notícia ruim. Pois é, comprinhas da China ficaram mais caras. ICMS de compras internacionais sobe para 20% em 10 estados a partir de amanhã, a partir do dia 1º de abril. E não é mentira, tá? Apesar de ser 1º de abril. O ICMS é um imposto estadual, então é o seu governador que está cobrando, tá? Não tem nada a ver com o governo federal, nada a ver com Lula. Nada a ver com Haddad. É o seu governador que decidiu. Teve uma reunião dos secretários de Fazenda e eles decidiram que alguns estados iam aumentar a alíquota do ICMS para 20%. É 17%, vai subir para 20%. Então a gente está falando de um aumento razoável, se a gente for calcular o percentual, tá? E aí quais os estados em que isso vai começar a funcionar? Vamos procurar aqui que está aqui, ó. Olha lá. A mudança vale para os seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Se você mora em algum desses estados, vai ficar mais caro comprar brusinha da China. Por quê? Porque os governadores estão cobrando mais caro de taxa, de tarifa, de imposto para esse produto que você importa. Aquela tarifa de importação do governo federal não mudou nada. Do jeito que ela foi implementada, ela está valendo, não aumentou, não diminuiu, não aconteceu nada. O que está acontecendo agora, então, é uma decisão estadual de 10 estados que resolveram aumentar o imposto em cima do produto importado. Então, se você tiver que reclamar com alguém, já sabe para quem, né? Reclama lá com o teu governador. E ó, um giro de notícias internacionais aqui. 67% dos americanos não querem carros Tesla e a rejeição a Musk é o principal motivo. Sim, quase 70% dos norte-americanos querem nem saber de comprar carro da Tesla. E por quê? Porque eles odeiam o Elon Musk. Porque o Elon Musk virou essa figura nefasta, fascista, nojenta, né? Neonazista, e aí as pessoas estão correndo de tudo que envolve Elon Musk. Tem gente que abandonou o Twitter, simplesmente abandonou. Tem gente que não compra carro dele, tem gente que não compra internet de satélite dele, né? Tem vários tipos de boicote acontecendo ao mesmo tempo. Já há uma estimativa dizendo que o Elon Musk teria perdido 100 bilhões de dólares da fortuna dele. 100 bilhões de dólares. A gente está falando aí de 550 bilhões de reais a menos na fortuna dele. Ah, ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Continua, vamos ver até quando, né? Porque a fortuna dele não para de despencar, justamente por conta desse posicionamento, desse comportamento político nojento, fascista e errático dele. E aí o povo está correndo, mas correndo feio de comprar carro da Tesla. Até porque está tendo atentado contra a concessionária da Tesla.
Está tendo depredação de carro da Tesla na rua, então as pessoas estão evitando comprar até para não ter o seu carro depredado. Também tem isso. Tá? Ainda sobre notícias internacionais, Vietnã vai abrir mercado para a carne bovina brasileira após quase 10 anos. Sim, o Lula foi para o Japão, vendeu 11 bilhões de dólares em aviões da Embraer, aí ele saiu lá do Japão, assinou uns outros acordos, tal, foi para o Vietnã. Foi fazer o que no Vietnã? Conversar com o presidente do Vietnã, falou, ó, vocês estão a comprar nossa carne é boa. E aí foi assinado um tratado entre Brasil e Vietnã, e o Vietnã fazia 10 anos que não comprava carne do Brasil, tinha restrições e tal, sanitário, uma série de problemas e tal. Acabou. O Vietnã vai comprar carne. Ah, mas o Vietnã é um país eco. Não, não é bem assim não. É além do mais, além de não ser um país eco, ele também vai funcionar de porta de entrada da carne brasileira na Ásia. A JBS, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, a Friboi, vai abrir uma empresa lá no Vietnã, vai investir 100 milhões de dólares na abertura de uma empresa no Vietnã para fazer esse transbordo. Aí manda a carne para o Vietnã e lá do Vietnã distribui para outros países asiáticos. Então eles vão funcionar como uma espécie de entreposto da carne brasileira. Mais din-din, mais dólares que vão entrar na conta do Brasil. Por quê? Porque o Lula foi lá, fez um acordo, negociou e acertou. Fez papel de estadista, que é o que ele é. Foi lá e resolveu a parada. Já tinha vendido os aviões para o Japão e agora conseguiu vender carne para o Vietnã. E aí, Lulinha não para, tá? Ele vai voltar para o Brasil agora? Já até voltou, né? Mas em maio ele viaja de novo. Vai para onde? Vai para a Rússia, meu amigo, minha amiga. Vai conversar com o Putin sobre a guerra. Lula desembarca na Rússia em maio para falar com Putin, enquanto Zelensky age para refazer ponte com o petista. Então é isso, né, Zelensky? Você lembra quando o Lula falava em paz, tem que sentar numa mesa de negociação? O Zelensky estava apoiado pelos Estados Unidos, cheio de bala na agulha, né? Muita arma que os países aliados estavam mandando para ele. Estava valente, falando que o Lula não sabe de nada, que o Lula não é isso, que o Lula perdeu o bonde da história, o trem já tinha passado, então ele não era interlocutor coisa nenhuma. Falou um monte de bobagem a respeito do Lula. E o Lula falando. Só qual é o problema dessa guerra? Os dois acham que podem ganhar, porque os dois estão cheios de arma, eles acham que podem ganhar. Então eles não querem acabar com essa guerra, é isso que o Lula dizia. E o Zelensky não gostava. Agora que o Trump virou as costas para o Zelensky, chamou ele de ditador, falou que não vai dar arma, vai cobrar tudo que te deu para ele até hoje e tal, que ele tá com o rabinho entre as pernas, mas pera aí um pouquinho, dá uma ligada pro Lula lá, vamos ver se ele conversa com a gente. Sim, a Ucrânia, o governo da Ucrânia entrou em contato com o governo brasileiro, pedindo uma reunião, pelo menos um telefonema, entre o Lula e o Zelensky. Mudou, né? Agora que ele não tem os Estados Unidos nas costas, ficou humilde o Zelensky, aí quer conversar com o Lula. Então assim, o Lula vai lá na Rússia, vai conversar com o Putin, tinha um plano de paz que foi apresentado pelo Brasil, pela China, que foi rejeitado pelo Zelensky, justamente porque ele achou que estava por cima da carne seca, com todo o apoio dos americanos, e agora não está mais. Então assim, até aquele plano de paz que foi apresentado pelo Brasil e pela China vai voltar para a mesa de negociação. Então vão conversar de novo para ver se chegam a um acordo e acabam com essa guerra na Ucrânia, com a participação decisiva do Lula. O que para muita gente é surpresa em razão do que tinha acontecido lá atrás. Mas agora o tempo passa, né? E fica comprovado que o Lula tinha razão. O Zelensky não queria acabar com a guerra. Agora que ele está acuado, ele quer acabar de todo jeito e está pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula ajudar. É isso que está acontecendo nesse momento. E sabe o que eu acho, né? Eu acho é pouco, que põe o rabinho entre as pernas mesmo, que peça ajuda para poder se livrar desse problema que ele arrumou para a cabeça dele, o Zelensky, né? E se o Lula puder ajudar, que ajude. Espero que consiga ajudar, espero que ainda haja tempo. Porque se talvez tivessem feito o que o Lula estava falando lá atrás, talvez essa guerra já tivesse até acabado. Mas como não quiseram, não deram bola, não ligaram, fica nisso aí, né? Enfim, última notícia desse vídeo aqui. Justiça francesa condena Marine Le Pen, líder da extrema-direita, a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade. O que essa mulher fez? Porque estão falando que essa mulher era tipo uma das favoritas para a eleição. Vai ter eleição para presidente lá na França em 2027. E aí ela estava despontando assim, olha, vai disputar cabeça a cabeça com o nome do governo, né? Não vai mais, né? Porque agora está inelegível por 5 anos. E é imediata a inelegibilidade, já começou, tá? Ela é deputada federal
E aí o que descobriram? Que ela andou usando uns recursos públicos, aí, uns fundos para pagar umas despesas nada a ver. Sabe? Tipo, se fosse comparar com o Brasil, era mais ou menos como usar o fundo partidário para despesas pessoais, sabe? Ela andou tendo umas despesas ilegais e pagou isso, essas despesas com dinheiro público. E aí descobriram, o Ministério Público da França investigou, processou e ela foi condenada. Ela é deputada federal, ela não perde o mandato, porque a lei lá na França é diferente, então assim, sendo condenado você não perde o mandato imediatamente, só perde o mandato se for condenado em última instância. Lá no final não tem mais recurso. Nesse caso, lá também não tem, tipo, foro privilegiado, igual aqui no Brasil, o deputado é julgado só no STF. Então ela está sendo julgada por um juiz, uma juíza de primeira instância, que já a condenou por esse crime de corrupção. E aí determinou a inelegibilidade dela e 4 anos de cadeia. 4 anos de cadeia, sendo 2 usando tornozeleira eletrônica, porque ela não vai ficar presa, de fato que a pena é pequena, até 4 anos. Lá também tem essa coisa de que se a pena for pequena você não cumpre na cadeia. Mas durante 2 anos ela vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Ela vai continuar deputada, ela não perde o mandato ainda, mas a inelegibilidade começa a valer imediatamente. Então em 2027, Marine Le Pen não será candidata à presidência, tá? Tornozeleira eletrônica, inelegibilidade, mandato deputada, o futuro de Marine Le Pen após condenação. Ela é filha do Jean-Marie Le Pen, que era um neonazista que surgiu na França uns anos atrás, assim, super radical, e ela tentou dar uma amaciada, uma aliviada no clima, né? Mudou o nome do partido, enfim, tentou dar uma despistada nessas características neofascistas do partido. Mas não adiantou muito, né? E aí o pai dela já foi pro Beleléu e ela tá lá. Ela virou a substituta do pai, enfim, ela já há algum tempo que ela se coloca como futura candidata à presidência. Agora vão ter que achar um outro nome porque ela não vai poder mais. É mais uma liderança da extrema-direita sofrendo com a justiça no mundo. Por quê? Porque a extrema-direita ela atua o tempo todo esgarçando, esticando a corda, né, da justiça, para ver até onde a justiça vai parar ou não vai. Então eles o tempo todo desobedecem à lei de propósito para saber qual é o limite que o juiz vai aceitar, qual é o limite que o promotor vai aceitar. E na maioria das vezes eles se dão mal. Por quê? Porque os limites são bem curtos, né? A lei é séria em todos os países e isso está acontecendo. Você viu o Trump tendo problema lá com juízes norte-americanos, que estão impedindo uma série de coisas que ele está tentando fazer que são ilegais. O Bolsonaro inelegível aqui no Brasil, agora Marine Le Pen inelegível lá na França também. Então um problema a menos, né? Porque a gente teve eleição para o parlamento francês agora no ano passado, foi um sufoco, mas felizmente a extrema-direita não conseguiu vencer. E agora perde o seu principal nome. A Marine Le Pen é o principal nome da extrema-direita francesa. Perdeu, não será candidata porque foi condenada por corrupção. Outra coisa muito comum na extrema-direita. Corrupção. É isso. Ó, eu queria deixar um recado com você, super importante. Seguinte, eu recebi algumas mensagens aqui e eu estou colocando para você dar uma olhada na tela aqui. Mensagens de pessoas que entraram na escola de negócios digitais, que fizeram curso e que estão ganhando grana. Exatamente. Tem gente que fez disso complemento de renda. Por exemplo, tem um caso que no primeiro dia de aplicação dos conhecimentos que a pessoa teve no curso, ela já ganhou $100, dá quase R$600 em um dia. Tem gente ganhando R$6.000, está fazendo disso renda principal. Tem gente que, sei lá, estuda meio período, tem meio período livre, trabalha meio período, ganha uma graninha, sabe? Tem gente que a aposentadoria não está dando, também está fazendo uma graninha. E tem gente que quer trabalhar em casa, não quer mais perder tempo indo para o trabalho todo dia, trânsito, ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado. Tem gente que quer distância da escala 6x1, quer trabalhar em casa, em home office, computador ou celular e ganhar o seu dinheirinho. Se você é uma dessas pessoas que já pensou nessa possibilidade, dessa comodidade de trabalhar em casa, então ó, clica no link aqui na descrição do vídeo, primeiro link que aparece. Vai abrir uma conversa, você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber para ingressar na escola de negócios digitais e de repente amanhã mudar a tua vida, tá? Não estou falando de fórmulas mágicas para ficar rico, não. Estou falando de trabalho, ralação. Você que quer simplesmente mudar a maneira de ganhar a vida e passar a ganhar a vida dentro de casa, essa é uma oportunidade que eu te apresento. Então clica no link na descrição aqui e conversa com o Clayson que ele te explica tudinho que você precisa saber.
Muito obrigado por ter ficado aqui nesse vídeo até o final. Agradeço muito a sua audiência, agradeço o carinho das pessoas que se encontraram comigo lá na manifestação na Avenida Paulista, ali na Praça Oswaldo Cruz, nesse domingo. Foi muito bacana, muito amor, muito carinho, muito afeto de todos vocês. Isso me deixou extremamente feliz. Eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia brasileira e mundial. Um abraço para você. Até mais.